118. Release capítulo 797. Autor: Hermo. Esse capítulo veio de centralnovel.com. Não se esqueça de conferir o site. Nada mal. Roland acenou para a sombra negra. Um rosto sorridente emergiu da escuridão, como se reconhecesse o encorajamento dele. Esta seria uma visão terrível de se ver, se Roland não soubesse que tinha uma bruxa lá dentro. Vossa Majestade, o inimigo está dentro do salão. Eu sinto que o poder mágico dele é tão forte quanto o das bestas demoníacas híbridas. Faldi alertou. Pode lidar com ele? Não se preocupe. Aline e eu não teremos problemas, contanto que eles não sejam demônios senhores. Pilis respondeu. Então vamos seguir o plano. Enquanto Roland passava pela longa varanda, ele notou que as janelas do casarão estavam todas cobertas por tábuas de madeira e fitas. Havia apenas algumas luzes lá dentro, o que tornava o salão bastante escuro. Devido ao ar-condicionado, ele sentiu que havia acabado de sair do outono e entrar no inverno. Além disso, o cheiro pútrido e rançoso que permeava o ar fazia ele se sentir enjoado. Um homem de terno estava parado no meio do salão. Ele claramente era o alvo dessa missão. Assim que Roland entrou no salão, ele começou a sentir que o fluxo de calor em seu corpo havia ficado várias vezes mais agitado do que quando ele tinha visto o homem de cara queimada pela primeira vez. Pelo que parecia, Faldi havia fisgado um peixe grande. No entanto, o que perturbava Roland era a escultura de um grande monstro pendurado na parede de 2 andares, para o qual o homem estava olhando. Roland não sabia se essa escultura era feita de madeira ou couro seco. Essa coisa tinha um rosto humano e um par de asas, e suas patas traseiras e dianteiras estavam dobradas, uma aparência que não combinava em nada. Tinha aproximadamente 4 metros de largura, e os entalhes da plumagem e das veias em seu corpo eram muito reais, o que tornava essa peça muito cara. A esquisitice das pessoas ricas. Roland murmurou para si. A julgar pelos detalhes dessa escultura, com certeza valia por volta de 1 milhão de moedas de ouro. É hora de agir. Ele desviou os olhos da escultura e se focou no alvo. Vamos. Depois de usar a capa de invisibilidade para chegar bem perto do inimigo, Pilis iniciou o primeiro ataque. Uma garra nasceu das costas de Pilis e atacou o homem de terno a uma velocidade assustadora. A interferência da magia fez a capa de invisibilidade ondular um pouco. Quando isso aconteceu, o alvo pareceu ter sentido alguma coisa e virou a cabeça rapidamente. No entanto, até mesmo uma extraordinária não teria tempo de reagir. A garra passou pelo pescoço do homem e desceu diagonalmente pelas costas, cortando-o em 2. Os olhos do inimigo ficaram arregalados de incredulidade enquanto ele desabava no chão, com sangue se espalhando por todo lugar. Pelo que parecia, mesmo que o núcleo natural do servo do diabo não fosse arrancado, ele não conseguiria sobreviver se seu corpo fosse gravemente ferido. Acabou. Aline saiu das sombras ao lado do sofá. O roubo que temos que fazer agora é o ponto mais importante. Roland respondeu enquanto cobria o nariz. O fedor pútrido no ar pareceu ter ficado mais forte, embora ele não soubesse se isso era apenas impressão. Vocês ainda se lembram do que eu lhes ensinei? Ornamentos de ouro, papéis vermelhos, e cofres. Aline levantou a mão. Moedas são inúteis, e não peguem as pedras preciosas. Isso mesmo. Na verdade, quanto mais papel vermelho, melhor. Da experiência que ele havia adquirido roubando a cidade sagrada de Hermes, ele sabia que o preço das pedras preciosas flutuava muito, portanto, era difícil vendê-las a um preço adequado. Ouro certamente era mais estável. Claro, o melhor de todos seriam as notas de dinheiro. Ele pensou para si, espero que esse cara não goste muito de comprar coisas online. Quando Roland se agachou para arrancar o núcleo natural da barriga do homem, Faldi de repente franziu as sobrancelhas e falou. Espere, porque eu ainda sinto a presença de reação mágica. O quê? As outras 3 bruxas ficaram atônitas. A fonte de poder mágico não foi embora, na verdade ela tá ficando maior. Ela levantou a cabeça e olhou ao redor do salão, à procura de algo. Os olhos dela pousaram na escultura. Droga, aquele monstro tá vivo. Assim que ela terminou de falar, a escultura abruptamente abriu a boca, revelando uma língua de sapo, que saltou na direção de Roland. Cuidado, Vossa Majestade. Sem hesitar, Pilis foi para a frente de Roland e usou as garras para obstruir a passagem da língua. Mas Roland, neste mundo dos sonhos, era muito mais poderoso que o príncipe Roland do mundo real. Ele previu o ataque do monstro,
Agarrou a cintura de Pilis e rolou para o lado a fim de desviar da língua, que era tão afiada quanto uma flecha. A língua entrou na barriga do cadáver no chão, envolveu o núcleo natural corroído e voltou rapidamente para a boca de escultura. Roland notou que o núcleo natural corroído, que havia entrado na fase sólida, começou a girar novamente quando entrou em contato com a língua do monstro. Os movimentos do monstro fizeram um grande enxame de insetos voar de suas costas e fugir em pânico por todo lugar. Esses insetos obviamente haviam sido atraídos pelo poder mágico do monstro, mas já que Roland não conseguia sentir o que Faldi sentia, ele não conseguiu detectar que havia duas fontes de poder mágico nesse salão. O que eu vejo? Um banquete de marcialistas se entregando a mim? A escultura engoliu o núcleo natural corroído e começou a falar. Ladrões como vocês não têm lugar neste território sagrado. Vão pro inferno. A escultura levantou o pescoço, respirando profundamente, e então soprou uma rajada de ar vermelho em direção às pessoas do salão. Era o poder mágico na sua forma mais pura. Num instante, grande parte da mobília no salão foi destruída completamente. Já que a capa da invisibilidade foi atingida, Aurora e Faldi, que estavam se escondendo lá dentro, sofreram vários ferimentos pelo corpo e caíram pesadamente no chão. Felizmente, elas haviam conseguido escapar do centro do salão, que havia sido a região mais impactada. Caso contrário, elas teriam sofrido o mesmo destino da mobília no salão. Por outro lado, Roland estava numa condição muito melhor. Momentos atrás, quando o monstro o atacou, o fluxo de calor dentro do seu corpo se espalhou e protegeu seus órgãos vitais, como se fosse uma armadura. Que tipo de ataque é esse? A habilidade desse monstro era completamente diferente da das bruxas. Ele nunca tinha visto um poder mágico que poderia se transformar em energia potente antes. Desde que ele adquiriu a força da natureza, ele conseguiu entender melhor como o poder mágico funcionava. O ataque do monstro certamente não era algo que um mero servo do diabo conseguiria fazer. A expressão no rosto de cada uma das bruxas também denotava grande surpresa. Era óbvio que o entendimento do monstro acerca do poder mágico estava num nível acima do delas. Essa reação mágica é semelhante à dos demônios seniores. Faldi cerrou os dentes. Como isso é possível? Demônios. É disso que vocês chamam meus ancestrais? O monstro riu de forma perversa. Ele facilmente se livrou dos pinos gigantes que prendiam suas asas à parede. Depois pulou no chão e parou como uma gárgula na frente do grupo. Primeiro vocês tentam pegar a energia do domínio divino sem permissão, e agora chamam os seguidores de demônios. Por estupidez. Domínio divino. Seguidores. Roland começou a franzir as sobrancelhas involuntariamente. Do que esse monstro está falando? De repente, uma luz negra surgiu das sombras e voou em direção ao rosto do monstro. Era Aline. Um som quebradiço foi ouvido quando a adaga das sombras de Aline perfurou o olho do monstro, saindo por detrás da cabeça dele. Sem parar para checar se havia tido sucesso, ela imediatamente se escondeu de volta nas sombras. O ataque surpresa foi perfeito. É isso aí, Pilis cerrou os punhos e comentou. É isso aí. O monstro não desabou no chão, como o servo do diabo. Uma rachadura apareceu em seu rosto de madeira, e agora ele falava num tom de voz mais frio e indiferente. Vocês acham mesmo que esse pedaço de metal comum e essa pobre quantidade de poder mágico podem me machucar? Vocês não fazem ideia do que é domínio divino. Agora os farei testemunhar o verdadeiro poder do Lorde. Antes de terminar de falar, vários sons de ruptura soaram. A rachadura no rosto do monstro se estendeu por todo o corpo, e em seguida, sua casca negra se partiu em vários pedaços e caiu no chão. Sua pele agora emitia uma cor vermelha escura. Quando seu corpo verdadeiro foi completamente revelado, Roland ficou boquiaberto. Por debaixo da casca do monstro, estava um corpo puramente formado de poder mágico. Dentro de seu corpo, havia vários pontos brilhantes que gradualmente convergiam numa estrela gigante no peito do monstro. Esse monstro era o que você poderia chamar de criatura mágica. Release capítulo 798. Qual é o nome do seu Lorde? Roland de alguma forma sentiu que essa criatura era muito mais emocionalmente rica do que o servo do diabo. Ele então esperava obter mais informações ao fazer perguntas. Enquanto fazia isso, ele gesticulava para as duas pessoas feridas logo atrás, Faldi e Aurora, para que fugissem rapidamente do local. Se a situação ficasse ruim e eles tivessem que fugir,
Roland tinha certeza que ele conseguiria correr mais rápido que essas bruxas. Meu Lorde é um ser que é tudo e nada ao mesmo tempo. Uma presença inefável. A criatura abriu suas asas fantasmagóricas, que emitiam um brilho vermelho, e encarou Roland. Seus truques são inúteis aqui. Você quer que elas escapem? Tarde demais. Sangue vermelho fluiu do corpo do monstro e rapidamente se espalhou pelas superfícies do salão. Num piscar de olhos, o chão, as paredes e o teto adquiriram uma cor vermelha brilhante. Aline, cujo esconderijo agora estava exposto, foi puxada da parede por uma força desconhecida e caiu ao lado de Perlis. O que? O que é isso? Faldi espantou-se. Quando Roland virou a cabeça, ele viu tentáculos saírem do chão e das paredes e se enrolarem nas pernas das bruxas. Ele já tinha visto algo parecido antes. Mas ele não tinha tempo de pensar nisso, já que a situação estava ruim. Com o fluxo de calor em seu corpo girando rapidamente, Roland concentrou toda a sua força física e avançou na direção do inimigo. Oh! Você não foi afetado? Surpreso, o monstro levantou a palma na direção de Roland. Que tal isso? Uma força extraordinariamente poderosa disparou de sua palma em direção a Roland. O impacto mandou Roland voando, fazendo-o colidir com a parede. Após o baque, Roland sentiu que suas costas estavam queimando, como se todos os seus órgãos tivessem sofrido alguma lesão. Ele tossiu, sentindo sangue na boca. Vossa Majestade! Perlis gritou. Ela era, no momento, a única pessoa que conseguia se mover, tirando Roland. As garras laminadas em suas costas moviam-se para cima e para baixo, cortando rapidamente os tentáculos que emergiam do chão. No entanto, com um número infinito deles aparecendo, ela não conseguia se aproximar de Roland no momento. Era uma crise. Mas a mente de Roland permaneceu excepcionalmente clara. Não havia medo nele, como se ele tivesse deletado esse sentimento. O fluxo de calor no corpo dele girou ainda mais rápido, acompanhado pelas batidas vigorosas de seu coração. Ele sentia que uma mudança extraordinária estava acontecendo em seu corpo. Era como se todo o poder mágico do mundo estivesse sendo atraído por ele. Até mesmo o brilho vermelho que se estendia pelas paredes havia ficado mais turvo. As trilhas de sangue pelo chão desviavam de seu corpo, como se quisessem evitá-lo. E onde quer que ele tocasse, uma marca azul apareceria. Esse processo estava completamente fora de seu controle. Ele não sabia o que estava acontecendo com ele mesmo. Gritos tumultuosos reverberaram em seu ouvido, formando uma frase no final. Mate-o. Mate-o. O monstro começou a notar que havia algo errado. Com uma leve hesitação na voz, ele perguntou. O que está acontecendo? O que você fez com meu poder mágico? Roland não respondeu. Ele conseguia sentir que o fluxo de calor em seu corpo havia atingido o limite. A próxima coisa que ele viu foi ele mesmo avançando na direção do inimigo, como uma bala de canhão. Mate-o. Morra. Repetindo a velha tática, o monstro levantou a palma para Roland outra vez. Mas desta vez, Roland não foi açoitado pela força do monstro. Pela primeira vez, ele viu o fluxo de calor sair de seu corpo e formar uma energia azul à sua frente. Essa energia então o levou voando em direção ao peito do inimigo. Roland, em seguida, deu um soco. O impacto de seu punho no peito do monstro não foi como ele havia imaginado. Parecia que ele havia golpeado algum tipo de líquido. Ele viu seu braço afundar no corpo do monstro, apenas alguns centímetros de distância dos pontos brilhantes. Rangendo os dentes, Roland abriu o punho e tentou agarrar a maior estrela no peito do monstro. Foi neste momento que o monstro soltou um rugido, dizendo: Não. Essa é a força do Lorde. Como você consegue tocá-la? A estrela gigante e os outros pontos brilhantes começaram a estremecer e mudar gradualmente de cor, indo do vermelho para o azul. Isso, no entanto, aconteceu lentamente, e houve diversas reincidências. Neste momento, Roland sentiu que estava medindo força com algum touro feroz. Felizmente, para Roland, mais e mais poder mágico fluía em sua direção, parecendo que o mundo queria se misturar com ele. Então é isso. Eu entendo agora. Um olho, que parecia um vórtice, abriu na cabeça do monstro. Você é o responsável por criar este mundo. Foi você que derrotou meu Lorde. Você não disse que ele é tudo e nada? Como eu conseguiria tocá-lo? Roland riu sarcasticamente. Seu idiota. Meu Lorde pode ser todo-poderoso, mas ela não consegue parar tudo sozinho.
Saia agora e nunca mais volte aqui. Suas ações estão destruindo tudo. Riss. Todos os seres vivos, e não só você, perecerão por sua causa. A voz do monstro ficou cada vez mais difícil de entender, como se estivesse sendo afetada por uma forte interferência. Roland sentiu que a resistência da estrela gigante havia enfraquecido. A mudança de cor também havia ficado mais rápida. Todos os seres vivos. Ele virou a cabeça e deu uma olhada para as bruxas, que estavam sentadas fracamente no chão. Em seguida, ele continuou: não, os únicos que irão perecer serão vocês. Não tenho a mínima ideia de onde vocês vieram, ou quais são suas intenções, mas tenho certeza que esse mundo será melhor sem vocês. Dona. Riss. Terra sem fundo. Riss. Essa é a regra. O monstro não conseguia sequer completar uma frase. Roland notou que o monstro já não demonstrava as mesmas expressões faciais de antes. A voz do monstro havia se tornado sem vida e monótona, como se fosse uma daquelas máquinas que pronunciavam respostas preparadas. Quando o monstro terminou de falar, a resistência na mão de Roland desapareceu imediatamente. A estrela gigante começou a girar mais rapidamente e sugou os outros pontos brilhantes ao redor, formando uma luz branca deslumbrante. Por um momento, Roland pareceu ter ouvido o batimento cardíaco da Terra. Desta vez, o pilar de poder mágico que se levantou em direção ao teto foi muito mais espetacular que as outras duas vezes. Vendo isso, Roland sentiu uma satisfação indescritível e prazer, algo que ele nunca havia sentido antes. Não havia nada que podia se comparar com o vislumbre desse pilar de luz. A condição das bruxas não era tão grave. O único problema era que elas haviam esgotado todo o poder mágico. Mas elas ainda conseguiam caminhar sozinhas. De acordo com Pilis, momentos atrás, quando Roland estava no impasse com o monstro, o poder mágico das 4 bruxas havia sido sugado por ele. Isso era algo que nunca aconteceria no mundo real. No entanto, era apenas uma coisa a mais para adicionar a essa noite, no qual tantas coisas inimagináveis haviam acontecido. Após uma rápida busca, Roland, carregando um cofre pesado e a chave do carro do Homem de Terno, saiu quietamente do casarão com as 4 bruxas. Heliaswit capítulo 799. Felizmente, aulas de direção eram moda nos tempos de faculdade, e ele também havia se inscrito nisso com seus colegas. Mas ele nunca havia imaginado que a primeira vez que ele dirigiria um carro seria no mundo dos sonhos. Vossa Majestade, o que era aquele monstro? Faldi perguntou fracamente. Um servo do diabo possui tamanho poder? Teoricamente, não faz sentido alguém obter tanto poder em tão pouco tempo. Durante a primeira rodada de ataques, foram Aurora e Faldi que receberam o maior impacto. Metade dos cachos violetas de Faldi haviam sido arrancados pelos tentáculos. Felizmente, nenhum dos ferimentos dela havia sido fatal, e a sua cabeça, exceto o cabelo e tronco, haviam saído ilesos. Em outras palavras, ela havia escolhido a melhor forma de evasão dos ataques imprevisíveis do monstro. Diante disso, havia ficado bem claro que as sobreviventes de Taquila eram guerreiras altamente experientes, evidenciado pelo fato de que até mesmo uma bruxa que não era do tipo combatente, como Faldi, poderia se sair muito bem numa batalha. Por conta disso, a operação não havia terminado em tragédia. Embora Roland não soubesse o que aconteceria se um deles morresse no mundo dos sonhos, ele não esperava obter a resposta para essa pergunta tão cedo. A Aliança nunca teve uma bruxa que tinha uma habilidade parecida? É difícil explicar. O ataque de poder mágico, que vocês conhecem por tortura de poder mágico ou tortura do diabo, é o dano causado pelo poder mágico no corpo. Faldi ofegou enquanto falava. Quando uma bruxa aumenta a capacidade mágica por meio de treinos contínuos, o corpo dela fica mais acostumado a esse tipo de dano, e a velocidade de recuperação dela também aumenta. Seja nós, os demônios, ou as bestas demoníacas híbridas, nossos níveis de poder mágico podem crescer com o tempo, porém isso acontece de forma lenta. Entendi. Roland pensou. Essa foi a primeira vez que ela viu um ser vivo formado puramente de poder mágico. Em outras palavras, ela só conhecia vidas formadas por carne e osso. Portanto, é natural que ela esteja confusa. Desde o momento em que o monstro havia revelado um corpo translúcido, Roland já o havia enxergado como um espírito ou um elementar, e acreditava que, já que o monstro era composto por magia, este certamente teria vantagem contra outras formas de magia, como o poder mágico das bruxas. No entanto, esse problema não era fácil de explicar,
e sua teoria poderia não estar necessariamente correta. No final, Roland balançou a cabeça e respondeu: eu também não sei o que foi aquilo. Mas eu posso assegurar que não foi um servo do diabo. Tem mais monstros como aquele no mundo dos sonhos? Aline perguntou, ainda em estado de choque. Quando as sombras do salão foram cobertas pela luz vermelha do monstro, eu senti meu corpo congelar, como se houvesse algo assustador me observando a todo momento. Eu juro que aquilo foi mais assustador do que enfrentar demônios seniores. Acredito que não haja tantos deles, ou então o mundo dos sonhos teria sido capturado por eles há muito tempo. Roland disse, assegurando. A associação marcialista conseguia lidar com os corrompidos, servos do diabo, que não eram afetados pela força convencional, mas contra esse tipo de monstro, criatura mágica, até mesmo 12 marcialistas não seriam o suficiente para obter uma vitória. Se houvesse muitos deles, a associação provavelmente já teria sido destruída. Roland se lembrou do que Garcia disse. Parecia que a erosão do mundo exterior estava relacionada com a lua sangrenta. Os tentáculos que saíram do chão se pareciam com os tentáculos da terra divina, dentro da relíquia. Porém, por que a lua sangrenta corromperia o mundo dos sonhos? De acordo com minha teoria, este mundo estaria localizado na própria lua sangrenta. Não faz sentido ela atacar a si mesma. E quem era o Lorde do qual o monstro estava falando? Seria uma divindade real ou uma fonte de poder mágico? Roland também havia gravado o nome Terra Sem Fundo, que o monstro mencionou no final. Talvez essa terra sem fundo seja uma variação linguística de outro termo que já conhecemos, como terra divina. Vai saber. Além disso, será que a lua sangrenta é um lugar que existe no mundo real? Será que existe um portal ou coisa do tipo para chegar lá? Bem, só um explorador poderia responder a essas perguntas. Claro, nem todas as bruxas ainda estavam pensando na batalha que havia acabado de acontecer. Phyllis, que estava sentada no banco da frente do carro, já havia se esquecido da batalha, e estava mais interessada na limusine. Anteriormente, quando estava no táxi, ela havia sido instruída por Roland permanecer em silêncio devido à presença de uma pessoa desconhecida, Kabum, o taxista, obviamente. Desta vez, ela já não tinha mais motivo para controlar a curiosidade, e encarou Roland sem piscar os olhos, como se quisesse memorizar todo o movimento que ele fazia no carro. Você quer aprender a dirigir? Roland perguntou, brincando. Phyllis assentiu com a cabeça imediatamente. Teremos que fazer algumas tarefas primeiro. Roland aproveitou-se dessa oportunidade para fisgá-la. No futuro, poderemos desfrutar de qualquer comida deliciosa que quisermos. Além disso, teremos nossas próprias casas e carros. Comida mais deliciosa que a da lanchonete KFC e McDonald's? Faldi perguntou. Muito mais deliciosa. Quando tivermos dinheiro, vocês vão descobrir que, mesmo se comermos uma comida diferente todo dia, ainda não conseguiremos provar todas as comidas deste mundo. Embora Roland não tivesse olhado para trás, ele conseguiu sentir a empolgação das bruxas. Quando a aurora estiver melhor, vamos direto para o próximo alvo. Eu já marquei a localização. A voz de Faldi ainda estava fraca, mas não tão fraca quanto antes. Estou bem. Podemos ir amanhã mesmo, quando recuperarmos nosso poder mágico. A pequena Aurora respondeu de maneira positiva. Esses pequenos arranhões que sofri não serão um empecilho. Até mesmo Aline, que estava um pouco traumatizada, ficou encantada com as palavras de Roland. Embora ela permanecesse calada, Roland conseguiu ver a animação nos olhos dela pelo retrovisor. Roland se sentiu profundamente tocado. Acabou que elevar o moral dessa equipe não era algo tão difícil de fazer. Para evitar ser encontrado pelos policiais, Roland decidiu não dirigir até a rua Tonzi. Em vez disso, ele estacionou o carro perto da área de construção da Associação do Trevo, que estava sob demolição e que, portanto, não seria supervisionada pela polícia. Lá, também havia uma passagem que levava até o depósito que Roland havia alugado. Em seguida, era hora de checar os espólios. Infelizmente, não havia muito dinheiro no cofre, só uns $100.000 ou mais. No entanto, havia uma quantidade considerável de joias, consistindo de jades e pérolas. Era impossível saber o valor combinado delas. Para a surpresa de Roland, ele também achou vários núcleos naturais solidificados. Essas coisas pequenas, porém pesadas, davam-lhe a falsa sensação de que essa aventura havia valido a pena.
Transações financeiras já estão fora de moda para essas pessoas. Núcleos naturais são a nova moeda. Quando Roland retornou ao apartamento 0827, já havia passado das 11 horas da noite. Ele abriu a porta gentilmente e percebeu que as luzes ainda estavam acesas. Zero estava debruçada na mesa, dormindo. Na frente dela, havia livros didáticos, lápis, caneta e borracha. Era evidente que ela estava estudando enquanto esperava pelo retorno dele. Essa relação com Zero deveria ser apenas uma de inquilino e proprietário, mas parecia haver um ar de família agora. O coração de Roland se comoveu ao ver a garota. Ele carregou Zero e a levou até o quarto. Após colocá-la na cama e tirar os sapatos dela, ele a cobriu. Assim, os livros didáticos. Se ela os esquecer amanhã, ela vai me culpar para sempre. Roland balançou a cabeça e riu. Ele levou os livros didáticos até o quarto de Zero e os arrumou na escrivaninha dela. Foi neste momento que um desenho na capa de um livro chamou sua atenção. Olimpíada de Matemática. Essa era uma atividade extracurricular que parecia impressionante, mas que era chato para a maioria dos jovens. Roland lembrava que, quando era adolescente, ele costumava manter distância dessas coisas. Ao invés disso, ele preferia participar de outras atividades, como caligrafia e desenho. Portanto, no momento, ele não tinha a mínima ideia de como era essa atividade. Estranhamente, ele começou a ficar interessado no conteúdo desse livro. Sua respiração começou a ficar mais rápida. Ele respirou profundamente e lentamente abriu o livro na primeira página. Os exercícios organizados, juntamente com a caligrafia elegante de Zero, chamou sua atenção de uma só vez. Release capítulo 801. Navio de concreto lentamente chegou no porto de Água Clara e atracou perto de Simbad. Esse navio era muito maior do que os barcos pequenos que ocasionalmente apareciam no curso da Água Prateada, sem falar do peso dele. Em cima do navio, havia 2 cilindros de metal longos que cuspiam fumaça. As laterais do navio possuíam uma cor alaranjada, que em conjunto com o convés cinza parecia uma truta arco-íris. Como a maioria de seus companheiros, Simbad nunca havia saído do deserto, nem conhecer o oceano. Portanto, ao ver que o navio não era feito de madeira, ele se sentiu maravilhado. As pessoas começaram a conversar, animadas. Pá! O supervisor do clã Bravareia açoitou um chicote, dizendo: "Fiquem calados. Façam fila e entrem no navio, rápido." Simbad sentiu a multidão avançar. Com tantas pessoas empurrando, seria impossível não se mover. Enquanto era levado pela multidão, um pouco de medo surgiu em seu coração. Talvez, ele nunca devesse ter saído do deserto para vir a esta terra desconhecida. Eu sei que aqui tem muita água, mas, será que os 3 deuses vão tomar conta de um local tão distante? Será que eles vão ouvir as minhas súplicas quando eu precisar de ajuda? Segure-se em mim e cuidado para não cair. A voz de Molly o fez voltar a si. Uma mão delicada envolveu sua palma e o levou até a passarela. 2. De vez em quando, alguém de trás caía na água. Embora o pessoal no cais os puxassem rapidamente até a margem, cair no rio nesse tipo de clima significava essencialmente que eles haviam perdido a qualificação para trabalhar. Quando eles imploravam para tentar entrar novamente no navio, a resposta padrão seria uma chicotada. Simbad ficou perto de Molly e seguiu a multidão para dentro do navio de concreto. Ao subir no convés, ele não sentiu o navio balançar tanto, como ele havia imaginado. Esse navio era completamente firme, nada diferente de andar na terra. Quando a passarela foi retirada, o superior do clã Bravareia, Turon, apareceu numa plataforma alta no meio do navio e chamou a atenção de todos. "Vocês lembram do que eu disse? A líder valoriza a ordem e a disciplina acima de tudo. Olhem para os seus companheiros que caíram na água. O plano original era que todos embarcassem no navio tranquilamente e recebessem uma oportunidade de trabalho, assim vocês poderiam obter comida farta até nos meses dos demônios. Mas agora, eles terão que definhar até que a próxima oportunidade apareça. Isso tudo foi causado pela estupidez deles. Eles só caíram. Tudo o que eles precisam fazer é trocar de roupa e..." Mojin retrucou, mas antes que ele pudesse terminar a frase, 2 supervisores o imobilizaram no chão e depois o jogaram na água. "Disciplina é tudo. Não há coletivo que acomode o individual, apenas indivíduos que se submetem ao coletivo", Turon repreendeu, irritado. "Diferente das guerras que tínhamos no passado, não podemos mais nos tratar como inimigos, e sim como um povo unido.
Enxerguem isso como a primeira lição que ensino a vocês e lembrem para sempre. Ele parou um pouco, mas logo continuou, claro. Aqueles que perderam o trabalho hoje não ficarão com fome por muito tempo. Mas no futuro, qualquer um da nação da areia que não obedeça às ordens será banido desta terra verdejante para sempre. Quando ele terminou de falar, um barulho forte veio dos cilindros de metal e ressoou pelo porto de Água Clara. As rodas gigantes de metal nos dois lados do casco começaram a girar gradualmente. Após um balanço violento, o navio de concreto zarpou em direção ao estuário. 3. Obrigado. Se não fosse você, Simbad olhou para Molly. Molly riu e semicerrou os olhos, dizendo: Não foi nada. Aconteceu que eu estava perto de você naquela hora. Sério, ele abaixou a cabeça, parecendo constrangido. Ele e Molly eram ambos os membros do clã Osso de Peixe, e eles já se conheciam de outras ocasiões. Ele sempre gostou dos olhos finos e cabelo negro trançado dela, mas depois que ouviu que ela tinha um namorado, ele não achou que seria legal revelar seus sentimentos por ela. Após um breve silêncio, ele olhou para ela enquanto ela se apoiava no parapeito do navio, observando com curiosidade a natureza. Simbad perguntou: Você não está preocupada com onde a gente vai? Ela virou a cabeça e respondeu: Vale da Água Negra. Isso. Eu soube de outros companheiros de clã que esse lugar fica perto do Pantano do Desespero e da Terra Podre, e que foi amaldiçoado pelos três deuses. Qualquer um que entre lá sem permissão não conseguirá voltar vivo. Bem, o clã Bravareia pediu permissão? É, sobre isso. Molly riu sem querer, dizendo: Ninguém está nos forçando a ir. Só estamos indo porque é um trabalho que paga mais. Você também ouviu a Ladilo Argentea falar que, contanto que sigamos as instruções, nunca precisaremos nos preocupar com as necessidades de nossas famílias, e que nosso clã também receberia recursos como uma espécie de tributo. Ela soltou a respiração. Além disso, temos outra escolha. A última pergunta de Molly fez Simbad ficar calado. Realmente, os primeiros clãs que haviam se mostrado dispostos a seguir o clã Bravareia até o território sul do reino de Castelo Cinza foram pequenas tribos que tinham muita dificuldade em sobreviver no deserto. O clã Osso de Peixe era um deles. O oásis que eles ocupavam estava sendo devorado pelo deserto, e os peixes do curso da água prateada diminuíam cada vez mais, pondo em risco a sobrevivência do clã. Para sobreviver, ou eles deveriam se juntar a um clã maior, ou aventurar-se em direção ao território sul. Pense positivo, pelo menos esse tal Roland cumpriu a primeira promessa. Não precisaremos mais nos preocupar em morrer de fome no deserto, né? Simbad não poderia refutar esse ponto. De acordo com a explicação da Ladilo Argentea, até mesmo aqueles que não conseguissem obter um trabalho mar afora ainda teriam o direito de receber uma porção básica de comida. Contanto que eles pudessem realizar trabalhos que promovessem a reconstrução do território sul, eles não morreriam de fome. Além disso, o pessoal do clã Bravareia está indo para o Vale da Água Negra conosco. Você não precisa se preocupar. Molly riu e apontou para o porto destruído à distância. Olhe lá. A terra designada ao nosso clã deve ficar perto daquela torre negra, né? Seria ótimo se pudéssemos ficar aqui para sempre. Simbad olhou na direção em que Molly apontou. O porto de Água Clara parecia ter sido dividido em dois. Metade era uma terra assolada pela guerra, com muitas casas destruídas e cinzas por todo lugar. No chão só crescia erva daninha. Inversamente, a outra metade já possuía indescritível vitalidade. Ali, os mojinhos haviam montado várias tendas, e pessoas podiam ser vistas andando pelos campos verdes. As casas danificadas haviam sido derrubadas uma a uma, enquanto casas boas e bonitas eram continuamente transportadas para a área. O sorriso de Molly fez Simbad se sentir empolgado. Quando eu terminar meus 3 meses de trabalho e voltar aqui, será que eu verei meus companheiros de clã vivendo nessas casas lindas de madeira? Seria um sonho. A cidade, que estava sendo reconstruída, desapareceu lentamente na distância, até que o navio começou a balançar para cima e para baixo, devido às ondas. O único cenário agora era um horizonte totalmente azul. Eles haviam entrado no oceano. Release capítulo 801, deveríamos mesmo fazer isso. Através da janela do posto de comando, Echo viu os mojins serem chicoteados e açoitados no chão. Ela se sentia mal por eles. Eles não sabem o que é disciplina. Eles só reconhecem a regra de que o fraco é presa do forte.
Se quisermos que eles se adaptem rapidamente, a melhor forma é essa. Machado de Ferro respondeu respeitosamente. Faz tempo que a senhora deixou de morar no deserto, então é natural que não conheça a natureza dos pequenos clãs. Esse tipo de disciplina não é muito severa. Podemos até dizer que é necessário, caso contrário, eles enxergariam o clã Bravareia como um clã sem autoridade e fraco. Neste ponto, ele mostrou uma rara expressão de hesitação. Acho que a razão da senhora não estar acostumada com isso é que Sua Majestade às vezes é muito benevolente. Concordo completamente. André, encostada na janela, deu de ombros. Há um ditado entre os nobres que diz: cenouras com espinhos é a melhor forma de governar os súditos. Quanto maior for a cenoura, mais benevolente será o lorde. O que são cenouras? Beija-Flor perguntou, curiosa. É um tipo de comida, similar à espiga de milho de Sua Majestade, uma especialidade do Reino do Alvorecer. André explicou. Mas independentemente do quão grande seja a cenoura, ela nunca deve ser maior que os espinhos, o que indica que a punição será maior que a recompensa. Desta forma, os súditos apreciariam o Lorde e o temeriam ao mesmo tempo. Um Lorde como Roland seria considerado uma ovelha negra na Cidade do Resplendor. Ele é diferentão mesmo, concordo com você nessa. Cinzas disse. Sua Majestade é eloquente. Com o queixo descansando nas mãos, Beija-Flor pensou um pouco e disse, as palavras que ele pediu para Turam falar até que têm lógica. O poder coletivo é definitivamente mais forte que o poder individual. Machado de Ferro balançou a cabeça, sorrindo. Sem ver a Cidade de Primavera Eterna pessoalmente, ninguém consegue imaginar a nova ordem estabelecida por Sua Majestade. Acredito que um dia, no futuro, todas as cidades e vilas do Reino de Castelo Cinza se tornarão uma cidade de primavera eterna. Mas esse dia definitivamente não será hoje. Para fazê-los se lembrar das regras do território sul, chicotes são mais poderosos que as palavras. Eco suspirou levemente sem falar nenhuma palavra. Comandante-geral. Um soldado de repente entrou no posto de comando e disse. Há um tumulto sendo promovido pelos clãs Pedra Caída e Primavera. Algumas pessoas estão confrontando o exército de defesa. Deixe-me adivinhar. É porque não embarcaram no navio? Machado de Ferro perguntou seriamente. Sim. Aqueles que foram açoitados na água chamaram suas respectivas famílias. Eles estão exigindo a mesma quantidade de comida e recompensa. Eles indagam que queriam ir para o Vale da Água Negra, mas que o clã Bravareia os recusou. Certo. Quem está defendendo o acampamento? O 2º Batalhão de Fuzileiros. Chame 2 esquadrões e aqueles jovens que querem se juntar ao primeiro exército. Diga-os para se reunirem no local do tumulto. Já estarei lá. Sim, senhor. Vendo que Machado de Ferro estava prestes a sair, Eco chamou e disse. Por favor, não os trate muito mal. Machado de Ferro parou de repente, curvou-se para Eco e disse. Eu entendo, Ladilo Argente. Farei com moderação. Depois que Machado de Ferro saiu, Eco voltou para a mesa, sentindo-se melancólica. O processo de realocação dos Mojins para o norte não estava sendo tão tranquilo quanto ela imaginava. Embora eles pudessem ter uma vida boa caso seguissem as ordens de Sua Majestade, algumas pessoas ainda enxergavam a mensagem de Roland como uma mentira. Mesmo aqueles que já haviam ganhado um terreno fértil ainda não acreditavam completamente nela ou em Sua Majestade. Agora ela meio que sentia a falta de sua vida na Cidade de Primavera Eterna. Comparado a guiar os clãs, ela preferia o tempo em que ficava no topo do castelo, observando as montanhas e a cidade, ensaiando os cânticos compostos por Sua Majestade. Quando a melodia nova soava, ela conseguia sentir uma liberdade e felicidade genuína. Fazia tempo que ela não cantava. Ela se perguntava se Roland havia composto uma nova canção. Quando vou poder cantar bem alto novamente? Oh, Simbadi sentiu seu estômago revirar. Por causa das subidas e descidas do navio de concreto, ele se sentia bastante enjoado. Passando por cima do vômito de outras pessoas, ele se apoiou no corrimão e começou a vomitar. Ei, você está bem? Molly deu uns tapinhos nas costas dele. O rosto de Simbadi estava pálido. O navio de concreto, que antes navegava firmemente, tornou-se uma folha seca quando entrou em alto mar. Passando pelas ondas, tinha hora que parecia que o navio ia afundar. As ondas nunca paravam. Isso era uma tortura para os Mojins, que estavam vendo o mar pela primeira vez. Bem, um pouco.
Após vomitar, ele deitou-se no convés fracamente. Estamos há quantos dias no mar? Hoje é o quinto dia. Isso não faz sentido, Simbad ofegou e disse com uma voz baixa. Você se lembra do que o clã cristalino disse? Eles moravam perto da praia no deserto. Nós passamos pela cidade da areia de ferro na primeira noite, o que significa que este navio navega muito rápido. Então por que ainda não chegamos no Vale da Água Negra? Você quer dizer que, Molly perguntou. O destino do clã Bravareia não é o Vale da Água Negra. Turon mentiu. O lugar para onde eles estão nos levando fica mais longe do que o Pantano do Desespero. Mais longe? Molly começou a ficar preocupada. Mas não tem nada lá. Será que eles estão perdidos? O navio continua navegando pelo litoral, o que torna altamente improvável eles estarem perdidos. Simbad colocou a mão na testa. Só tem um lugar que fica mais ao sul do Pantano do Desespero, e esse lugar é, pessoal, animem-se. Antes de Simbad terminar de falar, Turon de repente apareceu no centro do convés e chamou a atenção de todos. Tenho uma boa notícia. Nós chegamos ao nosso destino. Guardem suas coisas, enfileirem-se e preparem-se para desembarcar. Lembre-se, tenham cuidado ao descer pela passarela. Se caírem na água novamente, ninguém vai resgatar vocês desta vez. Simbad se levantou e observou a costa. Na costa só havia areia do deserto, nenhum oásis podia ser visto. Sua especulação foi confirmada pelo vapor d'água e rajadas de fumaça que se levantavam no mar à distância. Só havia um lugar assim neste mundo. O Cabo Sem Fim. O local de exílio dos Mojins. Mais e mais Mojins começaram a notar a anormalidade e ficaram perplexos ao reconhecerem o local. Esse não é o Vale da Água Negra. Vocês mentiram pra gente. Por que vocês nos trouxeram pro Cabo Sem Fim? Vocês querem nos abandonar aqui? Eu quero voltar. Por favor, deixem-nos ir embora. Calem a boca. Neste momento, Turon sentiu que não havia mais a necessidade de esconder as coisas. Eu por acaso disse que iríamos para a área central do Vale da Água Negra. Os afluentes do vale correm por todo o extremo sul. Claro que isso incluiria o Cabo Sem Fim. Todo o rio Styx tem ligação com o vale, não é? Isso é sofisma. Simbad pensou, furioso. Se eles tivessem dito no início que o trabalho seria no local de exílio, nenhuma pessoa teria vindo. Ninguém será abandonado aqui. As pessoas do clã Bravareia e do reino de Castelo Cinza se juntarão a vocês para desenvolver esta área. Turon levantou o braço e falou bem alto. Ouçam cuidadosamente. De agora em diante, o Cabo Sem Fim não é mais um local de exílio. Ele se tornará uma nova cidade. Essa é a ordem do líder geral, Roland Wimbledon. Release capítulo 802 Construir uma nova cidade. Neste lugar, Simbad não conseguia acreditar em seus próprios ouvidos. O curso da água prateada ficava mais fino conforme ia para o sul, até que era devorado pela areia quando chegava no Vale da Água Negra. Daí vinha o nome, Terra do Exílio. Sem água e oásis, como eles poderiam sobreviver nesse vasto deserto? Todos os Mojins a bordo ficaram chocados com as palavras de Turon. Vários deles começaram a ter as mesmas dúvidas de Simbad. Nós podemos criar nossa própria água. Turon falou bem alto. Mas, de qualquer jeito, a vanguarda já encontrou uma fonte d'água potável. Vocês vão ver quando descerem do navio. Essa notícia fez com que a discussão ficasse mais intensa. Criar? Alguma pessoa gritou. Como fazemos isso? O curso da água prateada é um presente da Mãe Terra. Como podemos criar isso? De acordo com os três deuses, somente o emissário das divindades pode transformar o deserto em oásis. Se não conseguirmos, podemos retornar ao território sul? Isso aí. Você não vai deixar a gente aqui voltar sozinho, né? Confrontado por essas perguntas, Turon hesitou pela primeira vez. Simbad notou Turon olhar para os civis do reino de Castelo Cinza antes de esbravejar. O líder geral é capaz de fazer qualquer coisa. Já que lhe disse que podemos, nós definitivamente podemos criar água. O que vocês precisam fazer, no entanto, é seguir as instruções. Além disso, Aladilo Argentea já fez a promessa a vocês. Se não obtivermos sucesso, vocês retornarão ao Porto de Água Clara de antemão e serão pagos com 3 meses de salário. Ao falar isso, ele levantou um chicote. Claro, eu não vou retornar sem vocês. Se alguém fizer corpo mole, vai sentir o gosto do meu chicote de ferro. Isso explica tudo,
Simbad notou que o líder desta equipe não era Turon, e sim aqueles homens do reino de Castelo Cinza que estavam atrás dele. Durante os duelos sagrados, ele ouviu histórias sobre o poderio dessas pessoas mais de uma vez. Diferente da Rainha de Água Clara, eles, os soldados, não pareciam fracos quando confrontados pelos guerreiros dos grandes clãs. Mas no Cabo Sem Fim, apesar de terem derrotado os cães de guarda numa só noite, só haveria dor e sofrimento se eles subestimassem esse mar infinito de areia. Ambos os nortenhos e o líder geral provavelmente haviam subestimado bastante o poder do deserto. Infelizmente, para os Mojins, não havia outra opção. Depois de aproximadamente uma hora, o navio de concreto atracou na margem. Arrastando seu corpo exausto e dolorido, Simbad desembarcou lentamente do navio. Assim que seus pés tocaram a areia fofa da praia, ele sentiu imensa satisfação. Finalmente o mundo havia parado de balançar. Olhe, o que é aquilo? Molly apontou para algum lugar distante. Uma torre de vigia. Simbad olhou na direção que Molly apontou e viu uma torre negra de ferro não muito distante da praia. No topo da torre havia duas bandeiras, uma das quais era escarlate, e a outra tinha um desenho complexo. Normalmente, Simbad se perguntaria por que essa garota, que antes só conversava com ele ocasionalmente, ficaria com ele o tempo todo, mas agora ele estava muito fraco para pensar nisso. Alguém chegou antes da gente. Vamos lá, dar uma olhada. Depois, Simbad balançou a cabeça. É melhor esperarmos pelas instruções de Turon primeiro. Aqueles Mojins que haviam caído na água quando tentaram subir no navio de concreto deixaram uma marca profunda na mente de Simbad. Ele não queria que a garota que ele gostava fosse chicoteada na frente de todo mundo. Molly, nós finalmente encontramos você. Os companheiros de clã de Molly gradualmente se aproximaram. Simbad, que surpresa ver você aqui. Eu pensei que você tinha desmaiado de enjoo. Ah, o grupo riu. Simbad abaixou a cabeça, constrangido. Realmente, ele era o mais fraco entre os seus companheiros de clã, seja em força ou em coragem. Normalmente, ele não se importaria em ser ridicularizado, mas hoje, na presença de Molly, ele se sentiu bastante humilhado. Na verdade, sua performance nessa viagem havia sido pior do que a da própria Molly. Olhem, tem uma torre ali. Como eles transportaram uma coisa tão pesada para cá? Provavelmente com um barco. Eu soube que existe uma rota marítima direta entre o reino de Castelo Cinza e o Cabo Sem Fim. Nós vamos acampar aqui hoje à noite. Acho que sim. O Cabo Sem Fim é bem mais perigoso que um oásis. Devemos ficar atentos à noite. Neste grupo, havia apenas um pouco mais de 20 homens do clã Osso de Peixe, o que fazia deles um grupo bem pequeno, mas eles eram todos membros jovens e fortes do clã. Um deles se chamava Kalone. Kalone era o mais destacado do grupo. Ele era alto, bonito e habilidoso, o que o fez ganhar o apreço do líder do clã Osso de Peixe. Assim que Kalone abriu a boca, ele atraiu a atenção de todos. Uma vez eu escoltei os exilados, partindo da cidade da Areia de Ferro. De acordo com minhas observações, os vermes de areia e os escorpiões desta área são muito maiores que os dos oásis. Rumores dizem que o escorpião gigante armadurado que rege a terra também vive por aqui. Nós devemos ficar muito atentos e tentarmos nos aproximar do pessoal do reino de Castelo Cinza. Você acha que Turon tá falando a verdade? O líder geral realmente pode criar um oásis no deserto? Alguém perguntou. É improvável. Kalone estalou a língua e disse, se ele realmente fosse capaz disso, ele poderia ter sido o governante do deserto sem ter que vencer os duelos sagrados. Por que se dar ao trabalho de desenvolver esta área? O que devemos fazer agora? O grupo começou a ficar agitado. Relaxem. O líder geral não faria tudo isso só para nos exilar. A voz de Kalone estava cheia de calma e confiança. O líder geral deve ter decidido fazer isso no calor do momento. Quando as pessoas do reino de Castelo Cinza descobrirem que os objetivos não poderão ser alcançados, nosso trabalho terminará. Quanto aos 3 meses de salário, o clã Bravareia terá que nos pagar. Isso mesmo, ou ninguém vai confiar neles novamente. Isso é reconfortante. Estou bem contente que possamos voltar. Os companheiros de clã assentiram com a cabeça, indicando concordância, exceto Simbad. Ele não concordava inteiramente com o que Kalone havia dito.
Era verdade que o reino de Castelo Cinza havia subestimado o deserto, e que o plano deles de transformar o Cabo Sem Fim numa cidade estava fadado a terminar em fracasso. Mas ao olhar para esses soldados uniformizados, cujas expressões faciais permaneciam sérias, Simbadi sentiu levemente que o líder geral não havia decidido fazer isso no calor do momento. Neste momento, os Mojins começaram a se dispersar, com algumas pessoas movendo-se em direção à torre de vigia. Turon ainda estava falando com as pessoas do reino de Castelo Cinza, parecendo não se importar com as coisas que aconteciam à sua volta. Devemos ir lá também? Alguém do clã Osso de Peixe propôs. Acho que sim, Kalone disse, assentindo com a cabeça. Se nós realmente devemos acampar em volta da torre de vigia, é melhor que cheguemos lá antes e consigamos um bom lugar. Pessoal, sigam-me. Ele olhou para Molly, com interesse, e perguntou, quer minha ajuda com suas bagagens? Molly hesitou, balançou a cabeça e disse. Simbadi disse que é melhor esperarmos pelas instruções de Turon. Turon sempre enfatiza a importância de seguirmos a disciplina, não é? Porque ele ligaria para isso. Não estamos fazendo nada demais. Simbadi, o medo do Cabo Sem Fim afetou sua mente. Talvez ele ainda esteja enjoado. O companheiro de clã, que o havia ridicularizado anteriormente, caçoou novamente. Só estou preocupado. Simbadi levantou a cabeça. Quando ele estava prestes a se justificar, um apito forte o interrompeu. Todos, reúnam-se aqui agora, Turon, que anteriormente havia ignorado aqueles que foram para a torre de vigia, levantou 2 dedos e disse friamente, eu vou dar 20 segundos para todos vocês voltarem. Depois disso, a cada 5 segundos de atraso será uma chicotada. Essa é a segunda lição que eu vou ensinar a vocês. Lembre-se disso. Release capítulo 803. Simbadi pensou que era apenas um blefe. Ele não esperava que o clã Bravareia estivesse falando a verdade. Quando os guerreiros do clã Bravareia estavam prestes a executar a ordem, um confronto aconteceu. Mais de 50 pessoas, que acharam a punição injusta e queriam escapar do castigo, começaram a brigar com aqueles que tentavam capturá-los. Desarmados, os transgressores logo perderam a batalha para os guerreiros do clã Bravareia, que usavam porretes e escudos. Eles foram, como resultado, despidos e amarrados. Turon os chicoteou pessoalmente. Muitas pessoas ficaram irritadas ao verem isso e até queriam ajudar, mas logo desistiram quando viram as armas do povo nortenho. Todo mundo conhecia a história dos cães de guarda, que haviam sofrido uma derrota miserável no oásis. Embora rápidos como o vento, eles não haviam conseguido penetrar a linha defensiva dos nortenhos. O motivo? Essas armas estranhas de metal, que ninguém sabia como funcionava. Em seguida, gritos e lamentos ressoaram pela praia. O clã Bravareia não planejava chicotear esses homens até a morte. Após mostrar as costas sangrentas dos transgressores para todo mundo, Turon os instruiu a tratar os ferimentos com ervas e curativos. Normalmente, raramente haveria alguma praga nos congelantes meses dos demônios. Contanto que estivessem fisicamente fortes, eles sobreviveriam às chicotadas. Kalone e a maioria do clã Osso de Peixe ficaram indignados, exceto Molly, que parecia alegre consigo mesma ao ver a punição. Depois que as chicotadas assustadoras terminaram, o grupo formou 2 linhas e partiu deserto adentro sob a guia do apito de Turon. Turon não pronunciou uma palavra, mas todos se comportaram com tremenda disciplina. A caminhada aconteceu de maneira ordenada, sem tumulto. Quando eles chegaram perto da torre de vigia, Simbadi viu um oásis bem pequeno, ou melhor, um lago. Essa provavelmente era a fonte de água potável encontrada pela vanguarda que Turon havia dito antes. Nenhuma árvore rodeava o lago, exceto alguns arbustos secos em volta. O lago era muito raso, com uma profundidade não maior que a altura de um ser humano comum. Talvez ele tivesse sido um oásis verdejante décadas atrás. No entanto, já que a força do curso da água prateada diminuiu com o passar do tempo, o oásis, no final, reduziu-se a um pequeno lago. O lago provavelmente não seria o suficiente para fornecer água potável para as centenas de trabalhadores presentes, que dirá manter a sobrevivência de um clã. Esse lago só existia porque ainda estava no inverno. Quando o verão chegasse, essa pouca água evaporaria sob o sol escaldante. Mesmo que ninguém bebesse a água, o lago secaria uma hora ou outra. Simbadi já tinha visto diversos oásis mortos como esse.
Em outras palavras, se os nortenhos falhassem em encontrar uma nova fonte de água potável em 2 ou 3 meses, eles não teriam outra escolha senão abandonar o Cabo Sem Fim e desistir dessa história de estabelecer uma cidade. Turon também notou a escassez da água. Ele gritou para os Mojins: "Vocês estão vendo esse lago aqui? Ele vai ser nossa única fonte de água potável nos próximos meses. Então economizem. Vocês entenderam?" "E quanto à comida?" alguém perguntou. "Alguém vai entregar comida para nós. Se não houver o suficiente, nós podemos pescar." Turon respondeu. Ouvindo que eles tinham pelo menos comida e água, todos os clãs ficaram um pouco aliviados. Os Mojins, então, dispersaram-se e armaram suas tendas com base nas instruções do supervisor do clã Bravareia. Saber montar e desmontar tendas rapidamente era uma habilidade que todo Mojin possuía. Uma tenda feita de couro poderia abrigar de 3 a 6 pessoas, e normalmente, uma pessoa ficaria responsável por carregar todas as ferramentas e equipamentos necessários. Havia apenas 4 mulheres do clã Osso de Peixe que haviam se alistado para o trabalho, então o grupo ergueu 3 tendas, distribuídas triangularmente e firmadas por cordas. Todas as tendas estavam abertas, como uma forma de alertar os outros, caso houvesse perigo. À tarde, Turon apitou novamente e convocou todo mundo. Em seguida, ele levou os Mojins para um lugar perto da praia. Simbad ficou surpreso ao descobrir que os nortenhos haviam construído algo em comum ali. Na areia da praia, havia várias estacas de madeira pequenas. Entre as estacas, havia cordas brancas amarradas. Como se dividissem territórios, essas cordas e estacas segmentavam a terra em vários retângulos enormes. Cada retângulo tinha 120 passos, 60 metros, de largura, no mínimo. A coisa mais incrível era que todos os retângulos eram do mesmo tamanho. Todas as beiradas e cantos eram retos e perfeitos. Simbad se perguntou como eles haviam feito isso com toda a perfeição. Havia aproximadamente 50 retângulos ou mais. Simbad também notou que alguns homens do reino de Castelo Cinza continuavam marcando o terreno com estacas de madeiras, utilizando ferramentas estranhas. Parecia que eles planejavam continuar a fazer isso até que toda a área estivesse coberta. "Vocês finalmente estão aqui." Um homem alto se aproximou de Turon. "Meu nome é Kinkuri. Eu sou um ex-integrante da Guilda dos Pedreiros da antiga capital do reino de Castelo Cinza." Bem, vocês provavelmente nunca ouviram falar dessa organização. Até mesmo no reino de Castelo Cinza, poucas pessoas ainda se lembram desse nome. Graças à bondade do rei, que nos contratou, nossa guilda está conseguindo ter uma vida digna lá. Caso contrário, não sei o que aconteceria conosco. Não é hora de falar disso, vamos deixar para depois. O homem tossiu e continuou. Enfim, eu serei o responsável pelo monitoramento de toda a construção que houver no Cabo Sem Fim. Em seguida, ele colocou a mão no ombro de Turon. Você é o supervisor apontado pela senhorita Echo, não é? Echo? Esse é o apelido da Ladilo Argentea. Simbad ficou chocado com o fato de Kinkuri, um nortenho aparentemente comum, parecer ter o mesmo status da líder do clã Bravareia. Não acostumado a conversas fiadas ou às formalidades super elaboradas de Kinkuri, Turon mostrou um sorriso rígido. Ele deu um passo para trás e curvou-se, dizendo: "Por favor, me chame de Turon. Quanto a esses caras, só me diga o que eles devem fazer. Se alguém fizer corpo mole, os punirei severamente." Aparentemente, Turon havia recebido instruções da líder do clã Bravareia, já que ele tratava Kinkuri com grande respeito. Mas Simbad sabia que eram daqueles soldados do reino de Castelo Cinza que Turon sentia medo. Kinkuri deu de ombros, dizendo: "Muito bem. Galera, não tem tavernas ou mulheres aqui. Quero dizer, aquele tipo de mulheres. Então concentrem-se na construção. O primeiro trabalho de vocês é muito simples, cavar buracos. Estão vendo aqueles retângulos? Cavem um buraco em cada retângulo até que a água da praia atinja seus joelhos." Por um momento, ninguém respondeu. Houve um silêncio constrangedor. Turon ergueu as sobrancelhas, gritando: "Vocês são surdos? Movam suas bundas." Apesar do grito, parecia que Turon havia gostado da reação dos Mojins. Mas Kinkuri levantou a mão e parou Turon. "Espere. Não precisamos ter pressa. Eu não expliquei a eles o porquê temos que cavar buracos. O senhor não precisa explicar." "Não, não, não. Sua Majestade uma vez disse uma coisa que eu concordo totalmente.
Ele chama de proatividade. Essa é a palavra. Kenkuri juntou as mãos. Significa mais ou menos que, quando uma pessoa sabe o motivo por trás do trabalho, ela se torna mais produtiva. Então ouçam atentamente. Esses buracos determinarão se poderemos viver aqui no futuro ou não. Esses buracos, ele parou por um momento e depois continuou, são a chave para convertermos a água do mar em água potável. Os Mojins ficaram atônitos ao ouvirem essas palavras. O mecanismo por trás desse processo é muito simples, mas somente o rei Roland poderia pensar em algo assim. É como ferver água. Nós vamos primeiro encher esses buracos com água do mar. Quando a água for esquentada pelo sol e se transformar em vapor, nós coletaremos a água potável. Kenkuri usou até mesmo gestos com as mãos para explicar mais profundamente. Caso não tenham entendido, não se preocupem. Só vejam o oceano como um grande lago de água misturada com sal. Se separarmos a água do sal, todo o mar agitado se tornará nossa fonte de água doce. Simbadi ficou parado onde estava. Ele não sabia se esse projeto daria certo. Ele até que havia entendido a segunda metade da teoria, mas como eles iriam coletar coisas intangíveis como o vapor d'água? Kenkuri cerrou o punho, dizendo: a produção naturalmente será muito limitada. Um retângulo pode apenas fornecer água para 10 pessoas. Portanto, temos que construir uma grande quantidade de câmaras de conversão para as centenas de pessoas que trabalham aqui. Vocês deveriam se sentir afortunados, já que Sua Majestade se importa bastante com o plano de construção do Cabo Sem Fim. Essa também é a segunda cidade nomeada pelo rei. A primeira foi a cidade de Primavera Eterna. Para celebrar a unificação do extremo sul, Sua Majestade determinou que esta cidade se chamasse Festividade. E vocês não apenas são os construtores do Porto Festivo, como também os primeiros moradores deste lugar. Heliaswit capítulo 804. Assim que Rai voltou para a tenda no acampamento, ela tirou os óculos de proteção, as luvas, e colocou suas mãos frias e dormentes perto do braseiro. Seus dedos começaram a formigar. Embora o inverno já tivesse terminado há 15 dias, a neve continuava a cair sem sinal de que iria parar. Na verdade, a neve havia ficado um pouco mais forte nesses últimos dias. Toda vez que Rai voltava de uma investigação, o cabelo dela ficava encharcado de neve derretida, e sempre levava um tempo para que a pele dela parasse de ficar dormente. Quando suas mãos ficaram um pouco mais quentes, Rai colocou um banco perto do braseiro, tirou suas botas de couro encharcadas e aqueceu seus pés. Logo veio um cheirinho de chulé, o que fez Rai se sentir envergonhada. Por ter usado as mesmas botas por muito tempo, era natural que tivesse esse tipo de odor. Agora ela entendia por que seu pai sempre dizia que um grande explorador tinha que ser apoiado por uma grande equipe. Se o primeiro exército não tivesse preparado o braseiro ou aquecido a água de antemão, ela não teria conseguido se dedicar totalmente à exploração. O grande entusiasmo dela pela exploração com certeza seria enfraquecido pelo pensamento frustrante de ter que acender um fogo e ferver uma água após voltar para o acampamento, toda encharcada e exausta. Rai pensou que, talvez, só a equipe de Roland possuísse a capacidade de fornecer água quente 24 horas por dia. O pai dela disse uma vez que, em uma de suas aventuras, havia sido muito difícil tomar um banho quente no inverno. Afinal, só havia madeira molhada e folhas cobertas de neve pelo chão, fora o tempo que levava para coletar esses materiais. Mas as máquinas inventadas por Sua Majestade resolviam esses problemas completamente. Já que o acampamento não ficava muito distante da margem do rio, as caldeiras nos 3 navios a vapor, que estiveram em operação desde o primeiro dia, conseguiam fornecer água quente para o acampamento continuamente. Se Rai quisesse água quente, ela só precisava pegar um balde e encher. O mesmo se aplicava à comida. Um navio de concreto peculiar ficava responsável pelo abastecimento alimentar de toda a equipe. A parte de cima do navio era constituída de uma cozinha, onde uma grande quantidade de refeições era preparada todo dia com o vapor produzido pela caldeira. As refeições mais comuns eram carne seca e peixe seco, bem mais gostosos do que comida dura e sem gosto. Esta provavelmente seria a melhor equipe logística, considerando os padrões de seu pai, Trovão. Após se aquecer, Rai pegou um caderninho e começou a escrever o relatório. Primavera, dia 16. Ainda estamos cavando. A montanha obstrui bastante as habilidades de Margie e Sylvie, especialmente a de Margie.
Elas precisam utilizar uma grande quantidade de poder mágico para penetrar as rochas duras. Por motivos de segurança, temos o costume de reservar poder mágico suficiente para retornar ao acampamento após cada operação. Como resultado, não tivemos muito progresso. Devido à limitação da distância, Sylvie tem dificuldade em encontrar as direções corretas nas quais a senhorita Fran deve cavar. A propósito, a senhorita Fran é uma mulher muito legal, apesar da aparência de verme devorador. Ela consegue ser mais assustadora que magia quando está comendo. Eu realmente espero que, um dia, eu consiga ver como ela era antes de se tornar um verme devorador. Haviam se passado apenas 13 dias desde que eles haviam chegado às Montanhas Nevadas. A única coisa que eles haviam encontrado até agora foi um espaço subterrâneo que parecia estar conectado a múltiplas cavernas, na montanha. Já era difícil descobrir onde a caverna principal da ruína subterrânea estava localizada, que dirá abrir um túnel largo o suficiente para o primeiro exército. Raio e magia pouco podiam fazer a respeito disso. Elas só podiam transportar sentinelas pela montanha ou se esgueirar por aquelas cavernas estranhas a fim de investigar as rupturas e fendas que o arco mágico de magia não conseguia alcançar. Comparado a explorar a ruína subterrânea em si, encontrar um caminho correto que levasse ao destino era sempre a parte que mais demandava tempo e que precisava de mais esforço e trabalho. Como o pai dela sempre dizia, um explorador nunca parava de explorar. Raio descansou o queixo nas mãos e soltou a respiração pela boca, que logo se transformou em ar branco. Ela continuou a escrever. Por último vem a descoberta de Raio, Euzinha, a maior exploradora do reino de Castelo Cinza. Nós localizamos uma criatura negra e comprida debaixo do pico de gelo de uma das montanhas nevadas. Parece um peixe gigante. Não tenho ideia de quanto tempo levou para aquela criatura ficar tão grande, mas o gosto deve ser bom. É uma pena Ana não estar conosco. Não conseguimos quebrar o gelo para capturá-lo. Magi só conseguiu deixar algumas marcas no gelo com as garras dela. E também não podemos usar explosivos no topo da montanha. Provavelmente teremos que esperar até o verão, quando a neve derreter. Com essas palavras, Raio lambeu os lábios. Por causa da exploração, já fazia um tempo que ela não comia peixe assado. Talvez ela devesse ir com Magi para a Floresta das Brumas pegar comida antes do anoitecer. Claro, ela também pegaria comida para Wendy, já que não queria ser julgada. Raio continuou a escrever. Além disso, fizemos outra descoberta significativa. Nós notamos a presença de alguns grupos de bestas demoníacas ao leste da Floresta das Brumas, mas a muralha de Sua Majestade deve conseguir bloqueá-los. Após escrever tudo, Raio guardou o caderninho na mochila de couro. Por ser uma exploradora, era dever dela registrar tudo o que havia acontecido no dia. Essas anotações não simbolizavam apenas a honra de um explorador, mas também registravam referências importantes para explorações futuras. Se o dono das anotações infelizmente morresse num acidente, outros exploradores poderiam ler o conteúdo e não sofrer o mesmo destino. Foi neste momento que Raio ouviu o som de passos rápidos do lado de fora da tenda. Era Wendy. A gata e as outras voltaram. Wendy parecia um pouco nervosa. Nós tivemos um acidente. Fran está desaparecida. O quê? Raio levantou-se, surpresa. Desaparecida? Quando Raio chegou no fim do túnel criado pelo verme devorador, os soldados do primeiro exército já haviam acendido tochas e colocado sentinelas. Lá, ela também viu a gata e as bruxas de Tequila conversando sobre alguma coisa. Ao aproximar-se, o que apareceu diante de Raio foi um buraco enorme, no qual nem dava para ver o teto e o fundo. Tudo o que ela podia ouvir era o barulho de água corrente vindo de cima. Uma parte do túnel havia colapsado. Raio pegou uma pedra da luz e se agachou. Partes do buraco estavam cobertas por um líquido pegajoso. A senhorita Fran caiu daqui? Edith respondeu. Parece que sim. Sylvia escolheu a direção correta, mas Fran não teve sorte. Ela abriu o caminho que levava até a caverna gigante, mas não viu esse precipício na frente. Então ela caiu lá embaixo. Parece. Raio notou algo implícito nas palavras de Edith. Edith deu de ombros. Quando isso tudo aconteceu, Sylvia e Magia estavam averiguando o outro lado, e de lá elas conseguiam ver exatamente o que Fran estava fazendo. Mas de acordo com Sylvie, a reação mágica de Fran de repente desapareceu do campo de visão dela. Eu realmente não sei como o poder mágico de vocês funciona, mas o olho da magia de Sylvia deveria ser capaz de ver objetos distantes,
não é? Porém, ao chegarem aqui, elas não conseguiram ver nada no fundo. Não. Conseguiram. A garotinha ficou atônita. Elas não conseguiram ver o fundo, nem o verme devorador. Há duas explicações possíveis. Uma é que esse buraco é tão fundo que ultrapassa o limite do olho da magia, e a outra é que tem algo bloqueando a visão de Sylvie. Todas as duas são possibilidades preocupantes. Edith parou por um momento e olhou para a gata, que conversava com as bruxas de Taquila. E neste momento a gata está conversando com as outras bruxas, decidindo se elas devem ou não entrar no buraco para resgatar Fran imediatamente. Obrigado por assistir. Até a próxima. Solen Irmãos. Solen Irmãos.